Bem, vamos deixar isso de lado por um momento e, vamos considerar isso como uma das muitas justificativas para uma intervenção. E vamos ter em mente que o que se encontra na Venezuela não são apenas as maiores reservas de petróleo do mundo. Claro, este é principalmente petróleo pesado, difícil de refinar, e nesse sentido eles estão apenas entre os 5 primeiros. Mas, no entanto, vocês têm as reservas de petróleo. Vocês também têm gás natural, bauxita, níquel, terras raras e, aparentemente são massivamente dotados de ouro em um dos maiores, e também um dos maiores depósitos de minério de ferro no hemisfério ocidental. Então, todas essas coisas estão envolvidas nisso e ele está agora dizendo a todos que, sabe, vamos reconstruir tudo, vamos restaurar a saúde da infraestrutura de petróleo. Está em ruínas e ele admite que isso vai levar muito tempo para acontecer, mas é o tipo de coisa de que ele está falando. E as corporações americanas vão marchar para o país e todo mundo vai ficar rico. A população venezuelana vai ficar rica, nós vamos ficar ricos, todos se beneficiam. E então a questão é, Washington vai agora fornecer um pacote econômico lucrativo para tirar a Venezuela da pobreza e do caos? E tudo isso vai acontecer às nossas custas? Sabe, eu acho que provavelmente sim. Lembra que Paul Wolfowitz prometeu que as reservas de petróleo iraquianas pagariam pela intervenção militar americana no Iraque? Como é que isso acabou, sabe? A coisa toda é uma bagunça, para ser franco. Eu não vejo muito planejamento além da operação inicial, da operação de forças especiais, francamente, para entrar e extrair Maduro e sua esposa. Eles dizem que conversaram com a atual vice-presidente. A senhora que ocupa o cargo de vice-presidente teria supostamente oferecido cooperação. Veremos o que vai acontecer. Será que ela realmente fala em nome do restante da população da Venezuela? E como eles irão reagir? Nenhum de nós realmente sabe neste exato momento. Muito bem, estou de volta com todos vocês. Eu tive um problema com o meu computador, mas muito obrigado, Coronel, por ter conduzido o programa enquanto eu tentava resolver o problema que eu aparentemente consegui resolver. Como Marco Rubio e Pat Hegseth podem se tornar os governadores da Venezuela? Como pode o governo dos Estados Unidos administrar o governo de outro país? Bem, eu achei aquilo maravilhoso quando o presidente Trump salientou que a senhora Machado, francamente, não tem a força política para governar o país, o que é verdade a propósito. Fiquei contente em ouvi-lo dizer isso. Essa tem sido uma questão desde o princípio. Se removerem a senhora Machado, quem é que entra e assume o controle? A questão é, quem será, em última instância, instalado no poder? Bem, ninguém sabe. E então, até que isso aconteça, presumivelmente, o secretário de Estado Marco Rubio simplesmente governará como um vice-rei americano. Eu tenho essa impressão. Não acredito que Peter Hegseth vá ser desviado para isso, porque temos a guerra com o Irã a surgir no horizonte e as operações na Ucrânia continuam. Então, o que você faz? Eu acho que você se volta para Marco Rubio e o transforma efetivamente num vice-rei americano. E se você me perguntar, bem, sob que autoridade e sob que tipo de regra, de lei internacional isso é possível? Eu não acho que isso importe. Quer dizer, de novo, nós já vimos e demonstramos repetidamente que quem se importa com o que diz o direito internacional, quem se importa com o que diz o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a este presidente não interessa, e ao Congresso também não. Portanto, se é isso que eles pretendem fazer, então é isso que irá acontecer. Agora, será que isso vai correr bem? Eu não sei. Qual é o seu ponto de vista sobre a reação ou a reação mais provável no Kremlin? Acho que o presidente Putin, que é uma pessoa muito cautelosa, lembre-se, ele é, na verdade, formado em Direito. Ele é muito orientado para a legalidade em grande parte do seu pensamento, acredita ou não. Eu acho que ele vai ficar um pouco surpreso, mas acho que ele vai assumir a posição de que se os americanos quiserem ir para lá, se eles quiserem afundar seu tesouro nacional, na Venezuela, que é o que vai acontecer, eu acho então devemos permitir que o façam, porque a prioridade dele é acabar com a guerra na Ucrânia. Acho que ele vai acelerar esse processo. Então, do ponto de vista dele, isso não é uma coisa ruim, especialmente porque a Rússia está agora, de fato, se preparando para lutar contra os europeus. Nós já conversamos sobre isso. Eu não acho que os europeus queiram lutar contra ele, mas as pessoas no poder em Berlim, Varsóvia, Paris e Londres parecem estar interessadas em impulsionar uma guerra com a Rússia. Então ele está se preparando para isso. E se ele tiver que fazer isso, acho que ele preferiria ver as forças armadas do Semarnewa atoladas no Caribe Sul.
A CIA esteve envolvida na tentativa de assassinato ou destruição de uma das residências de Putin no último domingo. Bem, ao que parece, a CIA ou um porta-voz deles sugeriu que eles tiveram um papel nisso, né? O que me choca bastante. Sabe, de outra forma, eu achava que era, no geral, uma operação britânica conduzida em nome de Zelensky e de seus amigos em Kiev. Mas nós tivemos algo a ver com isso? Ao que parece, sim, nós tivemos. Fiquei chocado hoje quando ouvi o presidente do Estado-Maior Conjunto descrever com grande detalhe como esta operação foi conduzida. Eu não sei por que fazemos isso. Fico chocado que admitiríamos isso sob quaisquer circunstâncias, mas é onde estamos. Aqui está o chefe dele se gabando a respeito do seu, num momento de glória, sobre como a América está de volta. Eu me pergunto como militares veteranos e experientes como você encaram o secretário Hegseth. Chris, corte o número 5. Nicolás Maduro teve a sua chance, assim como o Irã teve a sua chance. Até que eles não o fizeram e até que ele não o fez. Ele brincou com fogo e se queimou. O presidente Trump está seríssimo em deter o fluxo de gangues e violência para o nosso país, seríssimo em deter o fluxo de drogas e veneno para o nosso povo, seríssimo em recuperar o petróleo que nos foi roubado e seríssimo em restabelecer a dissuasão e o domínio americano no hemisfério ocidental. Trata-se da segurança, da liberdade e da prosperidade do povo americano. Isto é, a América em primeiro lugar. Esta é a paz que só pode ser alcançada através da força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem um imenso orgulho de ajudar a concretizá-la. Sejam bem-vindos ao ano de 2026. E sob a liderança do presidente Trump, a América está de volta. O General Kane deveria se envergonhar de estar ali ouvindo essa bobagem. O que isso tem a ver com a segurança, né, a proteção, a liberdade e a prosperidade dos Estados Unidos? Não muito. Na verdade, acho que provavelmente vai enfraquecer a nossa segurança nacional. Isso vai dificultar as coisas para nós no hemisfério ocidental. Francamente, juiz, nós já dominamos o hemisfério ocidental. Nós temos isso há décadas, provavelmente há pelo menos 200 anos. Eu não sei por que alguém sequer questiona isso. Quem vai nos desafiar no hemisfério ocidental é impossível. Então, não acho que precisávamos demonstrar isso, mas esta é uma distração útil, de muitas maneiras. Consequências de longo prazo para isso, eu acho, serão severas. A nossa situação interna, infelizmente, não melhorou, a nossa economia encontra-se frágil, o sistema financeiro encontra-se em péssimo estado. Estão a acontecer todo tipo de coisas nos bastidores em Basileia, em Nova York e em Washington. Sobre o quê? O que faremos com esta imensa carga de dívida que estamos a suportar e a nossa total incapacidade de a preservar, de a conseguir manter, de a sustentar? Nós simplesmente não podemos. Então, eu acho que vamos ver o mercado de títulos pegar fogo nas próximas semanas, pode acontecer mais cedo do que tarde. Eu acho que vamos ver os chineses e outros, essencialmente, se desfazerem de toda a dívida que eles possuem e que nos pertence. Eu acho que muitas coisas ruins vão acontecer economicamente. Nosso padrão de vida não está melhorando. Sabe, nem tudo está se tornando barato e acessível da noite para o dia. Então, todos esses problemas internos e a nossa coesão social nacional está no seu ponto mais baixo de todos os tempos. Tudo o que você tinha que fazer era olhar para a posse deste, o prefeito de Nova York, e a única coisa que me chamou muito, muito a atenção foi a ausência de uma única bandeira americana em qualquer lugar. Então temos um grande número de pessoas neste país que não são terrivelmente americanas. E não estou falando apenas dos estrangeiros que estão aqui legal ou ilegalmente. Estou falando de indivíduos que, mesmo tendo nascido e crescido aqui, não demonstram qualquer preocupação com o país. Não consigo ver como algo disso nos beneficia, mas acredito que na perspectiva do presidente Trump e de outras pessoas, isso representa uma vitória temporária. Esta é uma conveniente distração dos nossos fracassos em alcançar qualquer tipo de resultado pacífico na Ucrânia. É uma distração do nosso fracasso em conseguir o suposto cessar-fogo e a paz em Gaza. Pelo contrário, todos nós sabemos que isso é uma fachada, que isso é uma fraude. E agora sabemos que estamos novamente a caminho de uma guerra com o Irã. Bem, isto é mais uma distração do que qualquer outra coisa. Não creio que daqui a 2 ou 3 semanas muita gente esteja a falar sobre isso, mas veremos. Então, qual é a sua
qual é a sua opinião sobre a reação de Pequim a tudo isso e a sua antiga, que suponho já não existe mais, relação com o governo da Venezuela? Tanto Pequim quanto Moscou entendem algo, né? Há realmente uma vantagem estratégica quando se enfrenta o inimigo em seu próprio território. Em outras palavras, eles não vão nos desafiar no Caribe, eles não vão nos desafiar no hemisfério ocidental. Então, a ideia de que os chineses ou os russos e sua influência ou poder militar seriam desperdiçados de alguma forma na defesa da Venezuela é absurda. Eles não são estúpidos. Eles não vão repetir o erro que nós cometemos ao investir pesadamente na Ucrânia, numa guerra contra a Rússia que não tinha a menor chance de ser vencida. Então, isso não vai acontecer. Eu acho que os chineses ficarão levemente ofendidos, mas eles vão virar e dizer, bem, há petróleo em outro lugar, eles vão conseguir de outras fontes. Acho que esse será o total, né? E acho que os chineses tornarão a vida mais difícil para nós ao se livrarem da dívida, vendendo os títulos do Tesouro do Sewar, e já estamos, você sabe, numa posição vulnerável a esse respeito. Acho que isso só vai piorar. Vai piorar porque o governo terá que oferecer taxas de juros mais altas e então o governo voltará a pegar empréstimos, pegando dinheiro para pagar juros de empréstimos anteriores. Se existe algo que pode ser considerado uma receita para o colapso econômico, é exatamente isso. Você comentou há alguns minutos, sobre a sua surpresa com o fato de o General Kane ter fornecido os detalhes, que ele apresentou. Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais neste assunto, por um breve período. O presidente do Estado-Maior Conjunto não é uma posição de comando, certo? Ele é só um conselheiro, ele não dirige as tropas, dirige? Sim, a lei federal, título 10 do Código do ZOA, diz que ele é o conselheiro militar sênior do presidente dos Estados Unidos, e é só isso. Mas ele provavelmente, como alguns de seus antecessores fizeram, exerce maior influência do que simplesmente um conselho ao presidente, mas eu acho que ele também é um adereço para a administração. Se você voltar à Guerra do Vietnã, você se lembra que toda vez que LBJ queria anunciar ou dizer algo, todos os líderes militares eram exibidos fardados para conferir legitimidade ao que quer que o presidente Johnson estivesse dizendo ou fazendo. Acho que isso também foi verdade em Mar-a-Lago. Agora, isso não significa que ele esteja dizendo algo que não é verdade. Acho que ele está dizendo o que é verdade. E ele pode ter, de fato, discutido isso com o presidente. Diz que o presidente pode ter dito, conte-lhe tudo. Que todos fiquem a saber, que saibam que isto é bom, isto vai meter um medo do caramba nos nossos potenciais adversários e concorrentes. Bem, eu discordo disso. Eu não teria subido lá e fornecido quaisquer detalhes sobre a operação. Eu simplesmente diria, esta foi uma operação de muito sucesso, ele está sob custódia, ele será julgado em tribunal. O Departamento de Defesa ou o Departamento de Guerra executou sua missão conforme a orientação do presidente. É isso, é tudo o que eu teria dito. Mas ele faz parte da equipe, assim como Westmoreland fazia parte da equipe de LBJ. Acho que isso é sempre uma coisa ruim. Sabe, sabe, Marshall e as pessoas logo após a guerra, quando testemunharam, na maioria dos casos, eles realmente o fizeram em roupas civis. Pouquíssimos americanos entendem isso. O chefe de gabinete atravessou o rio e ele usava um terno. E isso foi pela razão expressa de que as pessoas na época não queriam ser intimidadas pelos militares e a liderança militar não desejava ser vista no papel de figuras políticas intimidantes, políticos, oficiais eleitos. E, finalmente, pessoas como Marshall não queriam ser vistas como criaturas de FDR. Bem, agora tudo isso se foi. Todo aquele que você apontar para uma alta patente nas Forças Armadas hoje é encorajado a fazer o oposto. E eles são, de fato, criaturas da administração a quem servem. Aqui está o presidente se gabando de que o que aconteceu ontem foi a maior concentração de poder militar americano. Não consigo dizer isso com uma cara séria desde a Segunda Guerra Mundial. Coronel, suas considerações sobre isso? Chris, corte número 2. As Forças Armadas dos Estados Unidos levaram a cabo uma operação militar de natureza extraordinária na capital da nação venezuelana. A avassaladora força militar americana, pelo ar, pela terra e pelo mar, foi empregada para desencadear um ataque de proporções espetaculares. E foi um ataque como as pessoas não viam desde a Segunda Guerra Mundial.
Faz sentido para o senhor, coronel? Ah, bem, faz sentido. Se pensarmos na abordagem do presidente Trump para tudo, lembre-se, qualquer discussão que ele tenha com qualquer pessoa é sempre ótima. Tudo o que ele pensa, tudo o que ele defende, tudo o que ele se propõe a fazer, todo o programa que ele abraça é espetacular e diferente de tudo na história da humanidade. Então, tudo isso é muito previsível. Na verdade, pegamos um martelete muito grande e matamos uma pulga. Esses são os fatos. As forças que reunimos eram provavelmente desproporcionalmente grandes para o que nos propusemos a fazer, pelo menos até este ponto. E a Venezuela nunca esteve em uma posição militar para nos deter. Quer dizer, de novo, né, o velho ditado se aplica aqui. É muito fácil entrar num lugar como a Venezuela, assim como foi muito fácil para nós entrar no Vietnã, mas sempre acaba sendo um inferno para sair. E não estou realmente preocupado com, sabe, o que já fizemos até agora. Não estou preocupado com o fato de que vamos redobrar os esforços, vamos ocupar, vamos envolver as nossas forças no terreno para fornecer, entre aspas, estabilidade e proteção para o que quer que façamos. E isso, inevitavelmente, torna-se um pesadelo e custa muito dinheiro e, inevitavelmente, custa algumas vidas. Né? Então, é isso que está em jogo aqui. Mas, sabe, de outra forma, não. O que fizemos, poderíamos fazer em quase qualquer lugar, em grande parte do mundo, em desenvolvimento. Não é uma grande conquista militar, mas eu não tentaria isso contra os chineses, os russos, os norte-coreanos. Eu seria cauteloso ao tentar isso contra os iranianos. Aqui está o presidente respondendo. Acho que esta é uma resposta aterrorizante, coronel, mas você, claro, tem uma lente militar através da qual pode examinar o que ele disse. Botas no chão. Chris, corte número 7. O ZEUA no comando do país significa tropas americanas no terreno? Como funcionará? Bem, sabe, eles sempre dizem botas no chão. E não temos medo de botas no chão, se for preciso. Tivemos pessoal em campo ontem à noite, a um nível bem alto, aliás. Não temos medo disso. Não nos importamos de dizer, mas vamos garantir que esse país seja bem gerido. Não estamos fazendo isso em vão. Isto não é um ataque muito perigoso. Este foi um ataque que poderia ter tido consequências muito, muito graves. Sim, poderia ter sido algo muito, muito pior. Poderíamos ter perdido um grande número de pessoas na noite passada. Poderíamos ter perdido uma grande parte da nossa dignidade. Poderíamos ter perdido uma quantidade considerável de equipamento. O equipamento é menos importante, mas poderíamos ter perdido muito e vamos garantir que isto seja tratado devidamente. Estamos lá agora. Estamos prontos para recomeçar, se for necessário. Vamos governar o país da forma correta. Vai ser conduzido de forma muito sensata, muito imparcial. Sabe, eles roubaram nosso petróleo, nós construímos toda aquela indústria ali e eles simplesmente a tomaram como se fôssemos nada. E tivemos um presidente que decidiu não fazer nada a respeito. Então, nós fizemos algo a respeito. Estamos atrasados, mas nós fizemos algo a respeito. Sim, por favor. Ele está nos arrastando ou arrastando a si mesmo para outro Vietnã? Bem, ele está descartando de imediato a possibilidade de que, ao colocar forças terrestres numa área assim, se comprometa os Estados Unidos num investimento estratégico de longo prazo. E ele simplesmente diz que é assim, não estamos preocupados, estamos confortáveis, achamos que podemos fazer isto funcionar. Bem, veremos. Acho que é um erro. Temos um longo histórico, não precisamos repassar, de fracassos na América Latina, onde intervenções com fuzileiros ou soldados produziram resultados que não foram favoráveis aos Estados Unidos. Certamente não foram favoráveis a quem interviemos. Então, acho que é um erro, mas ele está a tomar esta posição. Que outra posição ele poderia tomar? Certo. Muito claro que se ele virasse agora e simplesmente dissesse, bem, isto é vitória, acabamos de gastar bilhões e bilhões de dólares, capturamos 2 pessoas, Maduro e a esposa dele, eles serão julgados, estamos felizes com isso, vamos embora. Bem, isso não muda nada. Ele sabe disso. Então, se você vai mudar alguma coisa, se você está lá para extrair os recursos e, entre aspas, eliminar o tráfico de drogas, mesmo que todos nós saibamos que isso é modesto, se é que é, então você tem que colocar forças no terreno. É por isso que eles reuniram todas aquelas forças lá em Porto Rico. Em discussões anteriores, eu te disse que era a minha impressão, com base no que eu estava ouvindo, que os 15 mil soldados lá seriam usados como forças de estabilização, em outras palavras, em Caracas, em aeroportos, em plataformas de petróleo e assim por diante. Em outras palavras, eles estão tentando preservar a nova ordem que agora nos comprometemos a criar.
Agora, como é que isso vai funcionar? Como se apresenta o fluxo de recursos de volta para os Estados Unidos? Como se apresenta o fluxo de dinheiro dos Estados Unidos para a Venezuela? Qual é o estado final que estamos tentando alcançar? Quer dizer, defendendo a liberdade, a democracia, os direitos humanos. Quantas vezes já ouvimos isso? Pergunte a todas as pessoas que estão mortas agora em lugares como o Iraque ou a Libéria, Líbia, o quanto elas desfrutaram, sabe, de liberdade, democracia e direitos humanos, ou no Vietnã. Esqueça. Então, sabe, vamos ouvir tudo isso. É tudo sem sentido. Neste ponto, ele comprometeu os Estados Unidos porque sabe que tem de o fazer. Se vai entrar nisso, não pode estar um pouco grávida. Ou você entra lá e faz o que precisa ser feito, ou então não faz. O meu ponto, desde o primeiríssimo momento, e de muitas outras pessoas que analisaram isso, é bastante simples. Você não vai conseguir tirar absolutamente nada disso. Correto. Isso não vai funcionar. Muitos dos meus colegas da área jurídica têm defendido isto como sendo nada mais do que um esforço para capturar um fugitivo da justiça e apresentá-lo perante o tribunal perante o qual ele foi indiciado. E pode ter parecido dessa forma ontem à noite. Agora sabemos que se trata de uma invasão e da tomada de um governo. Tudo isso sem qualquer autoridade legítima. E tudo isso sem o consentimento do Congresso. Será que houve um grande debate no Congresso durante o fim de semana? Será que eu perdi alguma coisa? Não, absolutamente não. E, sabe, quando falamos de Washington, D.C., nós nos referimos a ela agora como Washington, controlada por doadores. Não é o Distrito de Colômbia, é apenas Washington controlada por doadores. Os doadores estão por trás disso. As pessoas que controlam seu Congresso, que controlam seu governo, estão por trás disso. Eles estão bem contentes com isso. Eles se veem beneficiando disso. Acho que você teve o Larry Johnson aqui para falar sobre investigações em andamento, rastreando milhões e milhões de dólares destinados à Ucrânia, que acabam, de alguma forma ou de outra, magicamente encontrando o caminho de volta para as contas de pessoas como Lindsey Graham ou Chuck Schumer. Esta é uma operação bipartidária. Essas pessoas estão a seguir porque esperam lucrar com isso, porque os seus doadores esperam lucrar com isso. A ideia de que isto possa ser mais um fracasso, tipo Titanic, como o Iraque, como o Afeganistão, que nos custou centenas de milhares de milhões, bilhões de dólares, do qual não extraímos qualquer benefício estratégico, isso simplesmente não é compreendido, nem sequer é seriamente considerado. Coronel, neste momento, o senhor atraiu uma das maiores audiências ao vivo que já tivemos. É um fim de semana de feriado, é uma tarde de sábado. Agradeço muito pelo seu tempo e pela sua análise. Espero que possamos discutir isso novamente em alguns dias. Durante a semana, provavelmente saberemos mais sobre isso do que sabemos agora, mas muito obrigado, coronel. Bem, o importante agora, juiz, é que você e eu permaneçamos vivos durante tudo isso, né? Porque não estamos tomando uma posição muito popular agora. Não estamos. Quando o meu computador travou há alguns minutos, eu estava me perguntando se eram os gremlins. Acho que foi só uma daquelas coisas, você sabe, os gremlins maus, mas obrigado, coronel. Ok, obrigado, juiz.